Muita gente acredita que pobreza é só falta de dinheiro, mas na realidade, ela nasce de hábitos mentais que sabotam o sucesso de dentro para fora. Não é a crise, o governo, sua origem, nem seu diploma que define seu futuro. É a forma como você pensa, decide e age todos os dias. Porque riqueza não começa no bolso, começa na mente. Cada hábito que você mantém constrói ou destrói o amanhã que você vai viver. Se hoje você enfrenta dificuldades financeiras, não é porque nasceu para fracassar, mas porque ainda não quebrou os padrões que te mantêm limitado. E aqui está a chave. Nunca é tarde. Basta uma decisão firme para começar a virar o jogo. Disciplina, aprendizado contínuo e ação focada esmagam qualquer ciclo de escassez, porque o sucesso não é sorte, não é acidente. É consequência inevitável dos hábitos certos, repetidos com persistência. Não é o tamanho do seu salário que determina sua prosperidade, mas como você lida com ele. Essa é a ilusão que precisa ser quebrada. Se você não sabe cuidar de 100, não vai saber cuidar de 1.000, 10.000 ou 1 milhão. Porque o dinheiro não muda ninguém, ele apenas amplia o que a pessoa já é. Quem é desorganizado se torna desorganizado em escala maior. Quem é disciplinado se torna cada vez mais próspero. Os estoicos já sabiam disso. Liberdade real só nasce quando você domina seus impulsos, enxerga a realidade sem ilusões e toma decisões firmes. É exatamente isso que você vai aprender aqui. Os hábitos que mantêm qualquer pessoa presa na pobreza e como arrancá-los da sua vida de uma vez por todas. Se esse tema já mexe com você, escreva nos comentários. Hoje eu escolho prosperar. Toda mudança começa com uma decisão, e a sua pode ser agora. Antes de começarmos, só te peço para deixar seu like e se inscrever no canal. Assim esse conteúdo chega em mais pessoas. Agora vamos começar. Hábito 1. Gastar mais do que ganha. Esse é o hábito que mais te mantém pobre. E o pior é que muitas vezes você nem percebe que o está repetindo. Assim que o dinheiro entra, já tem destino certo. Parcelas, cartões de crédito, compras por impulso. O resultado é viver sempre no limite, sem reservas, sem margem de segurança. E nessa situação, basta um imprevisto para todo o castelo desmoronar. Mas não é culpa sua ter acreditado que isso era normal. Desde cedo, a maioria de nós foi treinada a consumir, não a construir. Aprendemos a impressionar, não a investir. A reagir emocionalmente ao dinheiro em vez de usá-lo com estratégia. O problema é que esse hábito, aparentemente inofensivo, é uma prisão invisível. Cada assinatura desnecessária, cada refeição fora de hora, cada objeto comprado sem necessidade é como mais um grão de areia pesando na balança. No início parece pouco, mas com o tempo se acumula até esmagar sua liberdade. E o que está por trás disso? Uma mentalidade imediatista, a recompensa agora, mesmo que o preço seja a angústia no fim do mês. Muitos crescem ouvindo frases como dinheiro não dá em árvore ou quem é rico é desonesto, e essas ideias ficam registradas no subconsciente como verdades absolutas. Aos poucos, você passa a acreditar que o dinheiro é algo escasso, perigoso ou que não está ao seu alcance. Esse é o veneno silencioso. Porque gastar mais do que ganha não é fruto do destino, é fruto dessa programação mental. Mas aqui está a boa notícia. Tudo o que foi aprendido pode ser desaprendido. E quando você muda a forma como enxerga o dinheiro, muda também a forma como ele se comporta na sua vida. O primeiro passo é muito simples. Olhar para a sua vida financeira com honestidade. Anote cada gasto, até os menores. Observe por 30 dias, sem desculpas, sem esquecimentos, sem máscaras. Você vai enxergar padrões, compras automáticas, gastos que não trazem valor, pequenas fugas que roubam sua energia e a sua paz. Nesse momento talvez você pense, mas isso é exagero,
É mesquinharia anotar até um café. Não é mesquinharia, é clareza. Não se trata do café, mas do padrão que ele representa. Pense como um gerente de obra. Todos os dias um pouco de material some. Uma caixa de piso aqui, alguns sacos de cimento ali. Você ignoraria porque é pouco? Ou cobraria explicações para não ver o projeto inteiro comprometido? Sua vida financeira funciona da mesma forma. Cada detalhe importa. O que parece mínimo em um dia, no ano, pode ser a diferença entre estagnação e crescimento. É nessa consciência que começa a virada. E mudança significa escolher diferente, adiar a gratificação, dizer não agora, não porque você não pode, mas porque está escolhendo algo maior. Cada vez que você guarda, mesmo que pouco, envia uma mensagem poderosa para si mesmo. Meu futuro vale mais do que meu impulso de hoje. E essa mensagem, repetida todos os dias, transforma quem você é. Porque controlar o dinheiro é, na verdade, aprender a controlar a si mesmo, é ter autodomínio, é ter disciplina, é ter respeito próprio. Pense nisso. O problema não é quanto você ganha, é como você gasta. Se hoje você gasta tudo, amanhã, mesmo ganhando o dobro, continuará sem sobrar nada. Mais dinheiro não significa mais sobra. Significa mais responsabilidade e sem controle. Qualquer aumento apenas infla o estilo de vida e multiplica as dívidas. Mas se você aprende agora a planejar, guardar e usar o dinheiro com propósito, qualquer renda se torna suficiente para crescer. Porque a riqueza não nasce do quanto entra, mas do quanto fica, do quanto é multiplicado e usado de forma inteligente. No fundo, a pobreza não é apenas falta de dinheiro, é falta de direção, falta de ordem, falta de respeito pelo próprio futuro. O primeiro passo para mudar tudo é eliminar esse hábito corrosivo. Gastar mais do que você ganha. E quando você decide viver abaixo das suas possibilidades, você deixa de ser escravo do presente e se torna arquiteto do futuro. Hábito 2. Sempre pensar pequeno. Um dos hábitos mais traiçoeiros que mantém as pessoas presas à pobreza é sempre pensar pequeno. À primeira vista parece lógica, prudência ou até humildade, mas no fundo é apenas medo disfarçado. Pensar pequeno não significa que você não sonhe, mas que limita seus sonhos ao que acredita ser possível dentro do seu contexto atual. Você se convence de que não é tão ruim assim, de que pelo menos tem um emprego, de que está melhor do que muitos. Só que essa mentalidade apaga a ambição, fecha portas e seca o fogo que poderia te levar além. É como viver com uma gaiola dentro da mente. Você não precisa que os outros imponham limites, porque você mesmo os repete todos os dias. Isso não é para mim. É grande demais. Eu não conseguiria. E pouco a pouco, esse discurso interno vira seu destino. Sua vida externa nunca supera o tamanho da sua visão interna. Pense em um filho que cresce vendo o pai se afundar no álcool. Ele pode acreditar que está condenado ao mesmo fim, que sua história já está escrita. Mas isso é pensar pequeno. Aceitar que o passado define o futuro. A verdade é que cada um pode escolher romper o ciclo e imaginar algo maior. Não se trata de fantasiar ou desejar coisas irreais. É sobre permitir-se imaginar algo maior, mais desafiador e mais gratificante. Porque a mente sempre busca coerência entre o que você acredita ser possível e o que você faz para construir. Se acredita que é pequeno, agirá pequeno. Se ousa pensar grande, começa a agir de acordo com essa nova dimensão. Lembre-se, seus pensamentos não são neutros. São comandos. Quando você diz, não consigo, seu corpo responde com paralisia. Quando diz, talvez eu consiga, seu foco muda, sua energia aumenta, suas decisões se expandem. Pensar grande não é arrogância, é respeito pelo próprio potencial. Os estoicos já sabiam disso.
Para eles, o homem nasce para se desenvolver, se expandir, contribuir. Fugir desse chamado é escolher uma vida reduzida, de resultados medíocres que não representam quem você realmente é. Crescer exige desconforto, mas esse desconforto é a prova de que você está entrando em um nível mais alto de jogo, onde também estão as maiores recompensas. E se você chegou até aqui, é porque dentro de você já existe essa semente, essa voz que insiste em dizer: eu posso mais, eu nasci para mais. Não a ignore, alimente-a. Procure pessoas que pensem grande, ideias que desafiem seus limites, ambientes que te lembrem de não se conformar. Pegue um papel e escreva seus objetivos, mas desta vez escreva os grandes, os que assustam, os que até ontem você julgava impossíveis, os que você ainda não sabe como alcançar. Isso não é loucura, é o início da mudança, porque quando você realmente se compromete com um grande objetivo, sua mente começa a trabalhar a seu favor. Recursos, ideias e conexões aparecem porque você deixou de se limitar. Lembre-se, você não está condenado a repetir os padrões que viu. Pensar grande é rasgar o roteiro antigo e escrever uma nova história. Pobreza não é só falta de dinheiro, é falta de visão. E riqueza não começa com números, começa com mentalidade. Sua vida só cresce até o nível que você ousa imaginar. E toda vez que você escolhe sonhar mais alto, você prova que o passado não define quem você vai se tornar. Escreva nos comentários: minha maneira de pensar não será mais a mesma. Essa será a sua declaração, o início da sua nova identidade. Hábito 3. Procrastinar o que é importante. A procrastinação é um ladrão silencioso. Ela não apenas atrasa tarefas, ela corrói sua confiança, enfraquece sua disciplina e rouba seus melhores anos. Ela te convence de que está esperando o momento certo, quando na verdade está apenas fugindo do esforço, do risco e do desconforto que acompanham o crescimento. É a ilusão de que você tem controle, quando o que está fazendo é entregá-lo. Cada decisão adiada rouba tempo, energia e oportunidade. Você diz: amanhã eu começo, mas esse amanhã nunca chega. O medo do fracasso se disfarça de prudência, de lógica, de bom senso. E enquanto você espera, a vida não espera com você. As dívidas aumentam, os sonhos esfriam e a frustração cresce. Procrastinar é como sentar em um carro com o motor ligado. Consome combustível, faz barulho, mas não sai do lugar. Mantém você ocupado, mas improdutivo. Alivia por alguns instantes, mas não transforma em nada sua vida. E aqui está a verdade que quase ninguém aceita. Você não precisa de motivação para agir. É o contrário. A ação vem primeiro, a motivação nasce como consequência. Só quando você se move, encara o desconforto e dá o primeiro passo é que a energia aparece, que a confiança cresce, que o progresso começa. Isso exige abandonar a fantasia de perfeição. Não existe condição perfeita, só a decisão de começar. É isso que diferencia quem cresce de quem estagna. Os primeiros decidem rápido, corrigem no caminho e continuam avançando. Os outros ficam paralisados, esperando garantias que nunca virão. Pense em quantas oportunidades você já perdeu porque adiou. Quantos projetos não nasceram, quantos relacionamentos não começaram, quantos resultados você não viu simplesmente porque esperou demais. O preço da espera sempre será mais alto do que o preço da tentativa. Como Sêneca disse, enquanto adiamos as coisas, a vida passa. E é isso que a procrastinação faz. Rouba seu tempo um dia de cada vez até você perceber que anos se foram e nada mudou. A partir de hoje, faça o oposto. Treine o seu poder de decisão. Quanto mais você aumenta a sua capacidade de decisão, menos dúvida você sente e menos espaço a procrastinação encontra. Tome uma decisão importante todos os dias, mesmo que pequena, mesmo que assuste.
Cada escolha corajosa envia um sinal para sua mente. Eu não sou mais prisioneiro do medo, eu sou alguém que age. É assim que você quebra o ciclo. A procrastinação mantém você pobre porque te prende no mesmo ponto. A decisão, mesmo imperfeita, te enriquece porque abre portas que você nunca veria se continuasse esperando. Hábito 4. Viver sem objetivos claros. A falta de metas é um dos hábitos mais traiçoeiros que mantém um homem pobre. Viver sem direção é como entrar em um barco sem leme e deixar que as ondas decidam seu destino. Você até se movimenta, mas não avança, e no fim, o tempo e a maré levam a sua vida para longe dos seus sonhos. Não importa o quanto você trabalhe duro ou o quanto seja talentoso, sem metas claras, sua energia se dispersa e o esforço se transforma apenas em cansaço. Um homem sem objetivos vive reagindo a dívidas, problemas e opiniões alheias, sempre apagando incêndios, nunca construindo algo sólido. Mas quando um objetivo é definido, tudo muda. Sua mente desperta, suas escolhas se alinham, sua rotina se organiza. De repente, você sabe o que aceitar e o que recusar, o que é perda de tempo e o que realmente importa. E aqui está o ponto crucial. Não estamos falando de desejos vagos como quero ganhar mais dinheiro ou quero uma vida melhor. Um objetivo real é específico, tem número, prazo e propósito. Ele te desafia, te tira da zona de conforto e te obriga a crescer. É desconfortável, sim, mas esse desconforto é o preço da evolução. Um homem sem metas é como uma casa sem projeto. Qualquer coisa serve, qualquer medo se instala, qualquer desculpa se justifica. Mas um homem com metas tem clareza, foco e direção. Ele se levanta com propósito, enfrenta quedas com mais resiliência e se torna magnético, porque todos percebem quando alguém carrega um fogo interior. Não espere que a vida defina por você. Pegue papel e escreva. Quanto você quer ganhar? Em quanto tempo? O que fará todos os dias para chegar lá? Leia isso todas as manhãs antes de olhar o celular, feche os olhos e visualize o objetivo alcançado. Essa prática simples reacende a chama da motivação quando ela vacilar. Homens sem objetivos vivem à deriva. Homens com objetivos constroem seu destino. Sua vida não pode ser um acidente, ela precisa ser uma obra-prima, e toda obra-prima começa com uma decisão clara. Hábito 5. Agir no desespero. Muita gente acredita que rapidez é a mesma coisa que eficácia, mas existe uma diferença enorme entre decidir com clareza em pouco tempo e simplesmente agir no desespero. Quando você age no impulso, movido pelo medo de perder algo, pela raiva ou pela ansiedade, quase sempre toma decisões que custam caro. Seja numa oportunidade financeira, numa discussão em família, no trabalho ou em qualquer relação, a pressa cega te empurra para escolhas que você se arrepende depois. O desespero é como um fogo descontrolado. Parece trazer calor imediato, mas só deixa cinzas. Quem vive nesse ciclo nunca constrói nada sólido, porque sempre está reagindo em vez de agir com consciência. E é exatamente essa falta de estrutura que mantém muitas pessoas presas à pobreza. Pense nisso. Quantas vezes alguém gastou o que não tinha só para não perder a chance, ou falou palavras que destruíram uma relação só para descarregar a emoção do momento? Cada atitude assim é um passo para mais escassez, porque riqueza, em qualquer área da vida, nasce de escolhas pensadas, não de explosões impulsivas. O contrário do desespero não é lentidão, é lucidez. É a habilidade de respirar fundo, olhar a situação por alguns segundos a mais e agir com estratégia, não com medo. Isso não significa deixar escapar oportunidades, significa ter a coragem de separar impulso de clareza. Os estoicos ensinavam que não é o evento em si que nos prejudica, mas a forma como reagimos a ele. E a reação desesperada é sempre um inimigo interno.
fantasiado depressa. Quem se acostuma a respirar, a avaliar, a pensar antes de decidir, conquista algo que poucos têm: poder sobre si mesmo. Porque aqui está a verdade. Decisões tomadas no desespero quase sempre alimentam mais escassez, mas decisões rápidas e conscientes abrem espaço para a abundância. A diferença entre os dois caminhos não é o tempo que você leva, mas a qualidade da mente que decide. A partir de hoje, segure a pressa, contenha a empolgação e escolha com clareza. Porque toda decisão desesperada custa caro, mas toda decisão lúcida multiplica sua liberdade. Hábito 6. Viver cercado de pessoas que te mantêm pequeno. Um dos hábitos mais invisíveis, mas que mais empobrece a sua vida, é se cercar de pessoas que não querem crescer. Talvez você nem perceba, mas o ambiente onde você passa a maior parte do tempo molda a sua visão, influencia suas decisões e define o padrão do que você considera normal. Se as conversas ao seu redor são cheias de reclamações, desculpas e críticas a quem sonha alto, você absorve esse veneno sem perceber. E a consequência disso é começar a esconder seus objetivos para não parecer arrogante, baixar seus padrões para não incomodar e aceitar uma vida menor do que poderia ter. A pobreza mental é contagiosa. Não precisa que alguém te ensine a ter medo ou a duvidar de si mesmo. Basta ouvir isso todos os dias. Basta conviver com quem justifica a estagnação, culpando o governo, o sistema ou a sorte. Esse convívio constante anestesia sua ambição e rouba sua clareza. Sêneca já alertava: o caráter dos outros deixa marcas em nós. Isso significa que o ambiente não apenas influencia, ele imprime em você os valores, os hábitos e até os limites de quem está ao seu redor. Pense em um estudante com boas notas, que começa a andar com colegas que não estudam e sempre tiram as piores notas. Por mais que se esforce, a energia desse grupo cria uma força contrária que puxa para baixo, e lutar contra isso sozinho se torna cada vez mais difícil. Da mesma forma, quando você se cerca de pessoas que zombam de quem sonha grande, logo passa a acreditar que sonhar é tolice. E aqui está a verdade dura. Seu destino está ligado ao seu ambiente. Se você permanece cercado de pessoas que zombam do esforço e rejeitam a mudança, você será puxado para o mesmo nível delas. Não porque não possa subir, mas porque o ambiente não deixa. É como tentar plantar uma semente em solo infértil. Não importa o quanto ela seja boa, nunca vai florescer. Mas basta mudar o terreno para que a vida brote com força. Por isso, proteja sua mente como protegeria algo sagrado. Escolha com sabedoria a quem dá acesso ao seu tempo e aos seus pensamentos. Cerque-se de quem o inspira, de quem o desafia, de quem vive em padrões que você deseja alcançar. No começo será desconfortável, você pode até se sentir deslocado. Mas esse desconforto é o sinal de que está entrando em um novo nível de vida. Quando você se rodeia de grandeza, aquilo que parecia impossível se torna normal. Seus olhos se abrem para novas possibilidades, seus padrões sobem e, de repente, viver pequeno deixa de ser aceitável. O ambiente certo não garante o sucesso, mas o ambiente errado garante o fracasso. Essa é a escolha diante de você. Continuar preso por laços que te diminuem ou criar um círculo que te fortaleça. E se agora você sente que não tem ninguém por perto que te inspire, não se preocupe. Comece se cercando de ideias. Leia bons livros, escute vozes que expandem sua visão, consuma conteúdos que te desafiem. A solidão temporária é um preço pequeno comparado ao custo de permanecer preso a quem nunca vai a lugar nenhum. No fim, o homem que protege a sua mente está, na verdade, protegendo o seu futuro. E esse homem nunca será pobre, porque já decidiu não viver abaixo do que é capaz.
Hábito 7. Achar que o aprendizado acabou. Parar de aprender é como deixar uma planta sem água. No começo, ela ainda parece viva, mas aos poucos vai secando até não ter mais força para florescer. Em um mundo que muda numa velocidade brutal, quem não evolui, regride, não por maldade do destino, mas por desatualização. Não é sobre acumular cursos por vaidade, é sobre mentalidade de crescimento diário, ousar se perguntar: que habilidade me aproximaria mais da vida que eu quero? Que ignorância está me custando caro hoje? Onde falta conhecimento, sobram decisões ruins, e decisões ruins cobram juros. Pense em um trabalhador que permanece 20 anos no mesmo emprego, fazendo exatamente a mesma função. No início, ele parece seguro, mas com o tempo, o mundo ao redor evolui. Novas tecnologias chegam e, de repente, ele descobre que está desatualizado, sem opções e sem valor de mercado. Esse é o terreno fértil da pobreza. Parar de crescer enquanto o mundo não para. Por outro lado, quem se abre para aprender coisas novas nunca fica preso. Imagine alguém que aprende a se adaptar, a dominar ferramentas modernas, a buscar conhecimento prático todos os anos. Enquanto outros se queixam das mudanças, ele cresce com elas, porque sabe que em cada nova habilidade há uma porta de oportunidade. A pobreza nem sempre nasce da falta de recursos, muitas vezes nasce da falta de competências. Vender, comunicar, poupar, investir, negociar, organizar. Tudo isso é aprendível. O que te separa dessas habilidades não é idade nem sorte. É o hábito de desligar a curiosidade e ligar a distração. Faça do aprendizado uma disciplina, não uma exceção. Comece simples. 15 minutos de leitura por dia, mas não de qualquer livro. Escolha aquele que cutuca suas crenças mais enraizadas, que expõe o que você ainda precisa mudar. Depois, use os momentos mortos como aliados, um áudio formativo no trânsito, na faxina ou no treino. Assim, o tempo que antes era gasto passa a ser investido. Defina também uma meta maior, uma nova habilidade a cada trimestre. Não precisa ser domínio completo, mas pelo menos o básico funcional, o suficiente para expandir sua caixa de ferramentas e provar a si mesmo que é capaz de aprender sempre. E feche cada dia com uma pergunta simples, mas poderosa. O que aprendi hoje que posso aplicar amanhã? Essa pergunta mantém sua mente desperta e cria um ciclo infinito de crescimento. E aqui entra algo essencial, a curiosidade. Você só volta a crescer quando recupera a coragem de perguntar, de testar, de se arriscar a parecer iniciante outra vez. Desenvolver-se exige acreditar em si mesmo a ponto de aceitar os erros como parte do processo. Quem não erra, não aprende. Quem não se arrisca, não avança. A curiosidade é a chama que transforma o medo de falhar em vontade de descobrir. E é essa chama que abre o caminho para sair da pobreza. Mais do que dinheiro, o aprendizado traz algo maior. Cada nova competência eleva sua autoestima. Você prova a si mesmo que é capaz. Sua presença pesa diferente numa sala. Portas se abrem. As pessoas notam. Aprender é a forma mais direta de se tornar alguém impossível de ignorar. A ignorância custa tempo, energia e anos. Aprender devolve o controle. É a chave que transforma esforço perdido em progresso real. Se você quer uma vida mais rica, comece enriquecendo a mente, porque tudo o que cresce dentro de você, inevitavelmente começa a crescer também fora de você. Hábito 8. Terceirizar a responsabilidade. Pense em quantos filmes, histórias de sucesso ou biografias você já viu onde o protagonista parecia condenado ao fracasso. Pessoas que nasceram em pobreza extrema, órfãos, rejeitados, trabalhadores esquecidos. Quase todos tinham uma coisa em comum.
Em algum momento da vida, decidiram parar de culpar as circunstâncias e assumiram o volante do próprio destino. Essa é a virada que separa histórias comuns de histórias extraordinárias. Culpar o governo, o chefe, os pais, a cidade, a sorte. Cada acusação entrega um pedaço do seu poder. Quem culpa, se acomoda. Quem assume, se levanta. Responsabilidade total não é autoacusação. Não é dizer, a culpa é minha. Esse é o erro de muitos. Transformam responsabilidade em submissão, em chicote mental. Carregam culpas antigas, se condenam em silêncio, se diminuem, acreditando que se autoflagelar é ser responsável. Mas isso não liberta, isso aprisiona. Quem vive na lógica da culpa se mantém pequeno, preso ao passado, alimentando a pobreza interna. Responsabilidade real é outra coisa. Não é peso, é poder. Não é dizer, a culpa é minha, é dizer, o controle é meu. É assumir que mesmo que eu não goste do que colhi, eu posso plantar diferente a partir de hoje. Esse pensamento liberta. Troque, por que isso aconteceu comigo? Por, o que eu fiz ou deixei de fazer que me trouxe até aqui? O que está 100% sob meu controle agora? Qual é a menor ação difícil que pode mudar minha direção hoje? Sim, há injustiças. Sim, o sistema falha. Mas pense, quantos permanecem pobres, presos a narrativas externas, enquanto alguns, mesmo com menos recursos, conseguem romper? A diferença não está no cenário, está na resposta. Esperar que o mundo mude antes de você mudar é a forma mais cara de estagnação. A liberdade sempre cobrou coragem, a coragem de assumir o volante da própria vida. E aqui está a raiz que poucos encaram. Pobreza não é só condição externa, é identidade adotada. Enquanto você se enxerga pequeno, essa identidade puxa tudo para baixo. Gasto impulsivo, círculo que te diminui, pensamento miúdo, adiamento crônico, vou quando me sentir pronto, aprendizado zero e culpa para todos os lados. Não importa a estratégia, a identidade sempre vence. Pense num trabalhador que, ao perder o emprego, culpa a empresa, o chefe, a economia. Outro, na mesma situação, decide aprender uma nova habilidade, oferecer um serviço, bater de porta em porta. Qual deles cria futuro? O que reclama ou o que assume? A diferença não está no que perderam, mas em como escolheram reagir. E aqui entra a lição mais simples e mais dura do estoicismo. Separar o que está sob seu controle do que não está. Reclamar do que foge do seu alcance é perder duas vezes. Focar no que pode ser feito é a única forma de vencer. Por isso, domine 100% do que depende de você. A ruptura começa no espelho. Eu não sou o que aconteceu comigo. Eu sou o que escolho ser a partir de hoje. Isso não é poesia, é combate, é elevar padrões, refinar hábitos, blindar a mente, honrar a palavra, reescrever a narrativa. Dinheiro é consequência, o fundamento é caráter, mais visão, mais disciplina. E aqui está uma verdade que você precisa gravar. O mundo não respeita desculpas, ele responde a decisões. Quando o lado de dentro muda, o lado de fora inevitavelmente acompanha. Talvez não de imediato, não amanhã, mas acompanha. Porque o mundo sempre responde ao homem que decide parar de culpar e começar a construir. O dia em que você assumir responsabilidade total será o seu ponto de ruptura. O momento exato em que você deixará de ser pobre por dentro, mesmo antes de ver o extrato mudar. Identidade nova, destino novo. Assuma 100% e o mundo começará a responder. Se esse vídeo fez sentido para você, curta, compartilhe e inscreva-se no canal. Obrigado por assistir.